Oi, queridos ouvintes. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso cantinho de histórias que aquecem o coração. Hoje eu trouxe uma história que vai mexer com vocês. É sobre Lívia e Raul, dois amigos de infância que cresceram juntos. Ele virou um empresário milionário, ela uma mulher simples de coração gigante. Até que um dia, Raul chegou até ela com uma proposta que mudaria tudo. Lívia, eu preciso de um herdeiro para manter meu império. Você me ajudaria? E sabe o que ela fez? Aceitou na mesma hora. Mas não pelo dinheiro. Ela tinha um motivo muito mais profundo, algo que guardava há anos e que ele nunca imaginou. Me contem aqui nos comentários. O que vocês estão fazendo enquanto ouvem? Estão no trabalho, indo para o trabalho, tomando aquele chá da tarde, fazendo o almoço? Me conta aí como vocês vivem esses momentos conosco. Se vocês já estão curiosos para descobrir o segredo de Lívia, deixem aquele like carinhoso e se acomodem, porque essa história tem reviravoltas de tirar o fôlego. Vamos começar então. No bairro do Morumbi, em São Paulo, duas famílias viviam realidades completamente diferentes. Separadas apenas por algumas quadras, mas por um abismo social que parecia intransponível. Na Rua das Paineiras, número 247, morava a família Silva, numa casa térrea simples, com portão de ferro que sempre rangia quando alguém entrava. Lívia tinha 7 anos quando conheceu Raul, e já naquela idade seus olhos castanhos grandes e expressivos chamavam a atenção de qualquer pessoa que olhasse para ela. Seus cabelos cacheados caíam pelos ombros, sempre presos com elásticos coloridos, que a mãe comprava na loja do seu Antônio, ali na esquina da rua. O pai dela, João Silva, trabalhava como mecânico numa oficina na Vila Madalena, ganhando cerca de R$ 2.000 por mês, enquanto a mãe, Maria, costurava para fora fazendo roupas de bebê que rendia mais R$ 500 quando tinha encomenda boa. Do outro lado do bairro, na Alameda dos Jacarandás, ficava a mansão dos Machado, uma construção imponente de 3 andares, com jardins enormes que ocupavam um quarteirão inteiro. Sebastião Machado, o patriarca da família, tinha construído um império no ramo de construção civil, com empresas espalhadas por todo o estado de São Paulo e contratos que chegavam a milhões de reais por ano. O neto dele, Raul, era um menino de 8 anos, cabelos escuros sempre bem cortados no salão mais caro do bairro, olhos azuis que contrastavam com a pele clara, e uma postura que já mostrava a educação refinada que recebia no Colégio São Bento, em Higienópolis, onde a mensalidade custava R$ 3.000. O destino fez com que essas duas crianças se encontrassem numa tarde ensolarada de quinta-feira, no final de março de 2010, no parquinho da Praça Santos Dumont. Lívia tinha ido lá com a avó, Dona Carmen, uma senhora de 70 anos, que sempre a levava para brincar depois que ela saía da escola municipal, professora Helena Antipoff. Raul estava com a babá, Dona Conceição, uma mulher de 60 anos, que trabalhava para a família Machado há mais de 15 anos, ganhando R$ 2.500 por mês para cuidar do menino nos fins de semana, quando ele visitava a avó materna. "Posso brincar com você?" Lívia perguntou quando viu Raul sozinho no escorregador, mexendo no celular iPhone que o pai tinha dado de presente no aniversário de 8 anos. Ela usava um vestidinho florido que a mãe tinha costurado com tanto carinho, tênis da marca Bibi que já estava meio gasto, mas um sorriso tão genuíno e brilhante que Raul levantou os olhos imediatamente do aparelho. "Claro que pode. Eu sou o Raul. E você?" Ele respondeu guardando o celular no bolso da bermuda de marca. "Lívia, você não é daqui do bairro, né? Nunca te vi na escola." Ela disse, se aproximando e sentando ao lado dele no escorregador colorido. "Eu estudo em Higienópolis, no São Bento. Minha avó mora aqui perto, na Alameda dos Jacarandás." Raul explicou, tentando não soar superior. Lívia não sabia direito o que era Higienópolis, mas achou interessante a forma como ele falava, sempre certinho, como se tivesse decorado as palavras num livro. A partir daquele dia, sempre que Raul vinha visitar a avó materna, Dona Eulália, que morava numa casa mais simples que a mansão dos pais, mas ainda assim confortável, os dois se encontravam no parquinho. Lívia descobriu que ele sabia coisas que ela nunca tinha ouvido falar. Lugares distantes onde tinha viajado,
como Paris e Londres, comidas com nomes estranhos que ele comia em restaurantes caros do centro da cidade. Raul descobriu que Lívia sabia brincar de coisas que ele nunca tinha feito na vida. Amarelinha, pega-pega, esconder, e que ela ria de um jeito tão puro e verdadeiro que fazia ele querer rir também, coisa que não acontecia muito na rotina cheia de compromissos da sua casa. Minha mãe disse que quando eu crescer vou trabalhar na empresa do meu avô. Vou ser o dono de tudo. Raul contou numa tarde, enquanto os dois estavam sentados na gangorra do parquinho, balançando devagar. É você o que vai ser quando crescer? Ele perguntou genuinamente curioso sobre os sonhos daquela menina que tinha se tornado sua amiga favorita. Lívia pensou por alguns segundos, balançando os pés que ainda não chegavam no chão da gangorra. Eu quero ser professora, para ensinar crianças que nem a gente. Minha mãe disse que é uma profissão bonita, que você ajuda as pessoas a aprenderem coisas novas. Ela respondeu com os olhos brilhando de entusiasmo. Você podia trabalhar na minha empresa quando crescer. Aí a gente ia trabalhar junto para sempre. Raul sugeriu, sem entender direito por que essa ideia o deixava tão feliz. O coração de Lívia deu um salto diferente naquele momento, uma sensação estranha e boa que ela era pequena demais para entender, mas que guardou no peito como um tesouro. Os meses foram passando, e os dois criaram uma amizade que era pura e verdadeira, sem as complicações que o mundo adulto trazia. Lívia esperava ansiosamente pelas tardes de quinta e domingo, quando sabia que Raul ia aparecer no parquinho. Ela chegava a sonhar com ele durante a semana, inventava brincadeiras novas para mostrar quando se encontrassem, e sempre ficava com um aperto no peito quando ele tinha que ir embora no final da tarde. Raul também começou a sentir algo diferente. Ele, que tinha todos os brinquedos caros, todos os jogos eletrônicos, sentia que só era realmente feliz quando estava com aquela menina de cabelos cacheados que o fazia esquecer de tudo e simplesmente ser criança. Lívia, eu vou ter que ir embora, Raul contou numa tarde de dezembro, com os olhos cheios de lágrimas que ele tentava esconder, porque os homens da família Machado não podiam chorar. Meu pai conseguiu uma vaga para mim num colégio interno na Suíça. Ele disse que lá eu vou aprender a ser um homem de negócios de verdade, que vou me preparar para assumir a empresa. Ele explicou, tentando soar maduro como os adultos falavam com ele, mas a voz saindo embargada. Lívia sentiu o mundo desabar ao seu redor. Aos 8 anos, ela já sabia que gostava do Raul de um jeito diferente de como gostava dos outros amigos da escola ou da rua. Mas você vai voltar, né? Ela perguntou com a voz trêmula, segurando as lágrimas. Claro que vou voltar. E quando eu voltar, você vai estar aqui me esperando? Raul perguntou, segurando a mãozinha pequena dela entre as suas. Sempre. Eu vou te esperar sempre. Ela respondeu, e naquele momento fez uma promessa silenciosa no coração que ia carregar pelo resto da vida, sem saber ainda o quanto aquelas palavras iam significar no futuro. A despedida aconteceu numa manhã quente de janeiro de 2011, no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Lívia não estava lá, claro. A família dela nem carro tinha para fazer uma viagem tão longa e cara até o aeroporto. Mas Raul carregou na mala uma pulseira de miçangas coloridas que ela tinha feito para ele com muito carinho, usando as cores do Brasil, e uma foto dos dois que Dona Conceição tinha tirado no parquinho numa tarde especialmente feliz. Lívia guardou na gaveta da cômoda do quarto o carrinho de metal azul que ele tinha dado para ela no último dia, junto com a promessa gravada no coração de que um dia ele voltava para buscar a amizade que tinham construído. E assim começou uma separação que durou 15 longos anos, mas que nunca conseguiu apagar o primeiro amor de duas crianças que não sabiam ainda que estavam destinadas a se encontrar novamente e descobrir que alguns sentimentos são fortes demais para o tempo conseguir destruir. 15 anos depois, em março de 2023, Lívia Silva caminhava pela Rua Augusta, no centro de São Paulo, carregando uma sacola de papel da Livraria Cultura com livros didáticos que tinha acabado de comprar para preparar as aulas da semana seguinte. Aos 23 anos, ela tinha se tornado exatamente o que sonhava quando criança. Professora de educação infantil na EMEI. Professor Antônio Carlos,
uma escola municipal no bairro da Liberdade, onde ganhava R$ 3.200 por mês, e amava cada dia de trabalho com as crianças de 4 e 5 anos. Seus cabelos cacheados agora chegavam até a cintura, sempre presos num coque despojado durante as aulas, e aqueles olhos castanhos grandes continuavam sendo sua marca registrada, brilhando toda vez que falava sobre os pequenos alunos. Ela morava num apartamento aconchegante de 2 quartos, na rua Doutor Villanova, no bairro da Vila Buarque, que dividia com a melhor amiga Fernanda, enfermeira do Hospital das Clínicas, pagando R$ 800 de aluguel cada uma e dividindo as contas com a organização de quem aprendeu a viver sem luxos, mas com dignidade. Naquela tarde ensolarada de quinta-feira, ela estava voltando do curso de pós-graduação em psicopedagogia na Universidade Mackenzie, onde pagava R$ 600 por mês com a bolsa de estudos que conseguiu por mérito acadêmico, quando decidiu entrar no Café Tortoni, na esquina da Augusta com a Rua da Consolação, para tomar um cappuccino gelado e corrigir algumas atividades de arte que as crianças tinham feito durante a semana. Era um lugar que ela frequentava há 2 anos, desde que descobriu que faziam um café com leite especial que custava apenas R$ 6 e vinha acompanhado de um biscoitinho de canela, que sempre a fazia lembrar da infância na casa da avó. Enquanto procurava uma mesa no fundo do café, sempre preferindo os cantinhos mais silenciosos para conseguir se concentrar no trabalho, Lívia ouviu uma voz masculina familiar pedindo um expresso duplo sem açúcar no balcão. Algo naquela voz grave e aveludada a fez parar no meio do caminho e olhar por cima do ombro. E quando seus olhos encontraram o homem de costas, vestindo um terno azul marinho impecável, que claramente custava mais que seu salário mensal, o coração dela disparou de uma forma que não acontecia há anos. As mãos começaram a tremer, a respiração ficou descompassada e por um momento ela pensou que fosse desmaiar ali mesmo no meio do café. "Raul?" Ela sussurrou baixinho, mas ele não ouviu por causa do barulho da máquina de café expresso e das conversas dos outros clientes. O homem se virou lentamente para procurar uma mesa, e quando os olhos azuis profundos dele encontraram os castanhos dela, o tempo simplesmente parou. 15 anos se desfizeram num único segundo, e ali estavam novamente 2 crianças num parquinho, se olhando como se o mundo inteiro fosse feito só para eles 2. A mesma conexão, a mesma química, a mesma sensação de que finalmente estavam completos. Raul Machado, aos 24 anos, tinha se tornado exatamente o que o destino e a família planejavam para ele, mas de uma forma ainda mais impressionante do que qualquer um esperava. Formado summa cum laude em administração pela Universidade de Harvard, com MBA em gestão empresarial pela London School of Economics e especialização em mercados internacionais pela Wharton School, ele tinha assumido a vice-presidência da Machado Construções 2 anos antes, quando voltou definitivamente para o Brasil, depois de mais de uma década estudando nos melhores colégios e universidades do mundo. A empresa do avô agora valia mais de R$ 200 milhões, com contratos espalhados por todo o país e projetos internacionais na América Latina, e ele ganhava R$ 50 mil por mês, além da participação nos lucros que chegava facilmente a R$ 500 mil ao ano. Fisicamente, ele tinha se tornado um homem que chamava a atenção em qualquer lugar que entrasse. Alto, com 1,85 m de altura. Ombros largos que o terno italiano da marca Ermenegildo Zegna modelava perfeitamente. Cabelos escuros sempre impecavelmente penteados no salão mais caro de São Paulo, e aqueles olhos azuis intensos que agora tinham uma profundidade e uma intensidade que não existiam quando ele era criança. Morava numa cobertura de 400 metros quadrados na Vila Olímpia, que tinha custado R$ 2,5 milhões e era decorada por um dos arquitetos mais famosos do país. Dirigia um Mercedes-Benz Classe S, avaliado em R$ 300 mil, e frequentava restaurantes onde uma única refeição custava o que Lívia ganhava numa semana trabalhando. "Não acredito que é você", Raul disse, largando a xícara no balcão sem nem se importar que o café estava derramando, e caminhando até ela com passos largos e determinados. Lívia levantou da cadeira onde tinha acabado de se sentar, ainda em choque, e antes que pudesse falar qualquer coisa,
ou processar direito o que estava acontecendo. Ele a envolveu num abraço apertado, que durou muito mais tempo do que seria apropriado entre dois amigos que se reencontraram depois de 15 anos. Lívia, meu Deus, como você está linda! Ele falou com a voz emocionada de uma forma que a surpreendeu completamente. Você cresceu e virou uma mulher incrível, exatamente como eu imaginava que você ficaria. Você também mudou muito, ela respondeu, tentando esconder o quanto estava nervosa, e como o coração estava batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Quando você voltou para o Brasil? Ela perguntou, ainda processando a presença dele ali, no mesmo café simples que ela frequentava, como se o universo tivesse conspirado para aquele encontro. Faz 2 anos que voltei definitivamente. Assumi os negócios da família, sabe como é. E você? Realizou o sonho de ser professora? Raul perguntou, guiando ela para uma mesa no canto, longe dos outros clientes, como se quisesse ter privacidade para conversar com ela. Sim, trabalho numa escola municipal aqui perto. Adoro o que faço, cada dia é uma descoberta nova com as crianças. Lívia respondeu, acomodando a bolsa na cadeira e tentando parecer mais calma do que realmente estava. Claro que adora. Você sempre foi especial assim, sempre soube exatamente o que queria da vida. Ele disse, e a forma carinhosa como falou, fez o coração dela acelerar ainda mais. Eles se sentaram e as 2 horas seguintes passaram como 15 minutos de pura magia. Raul contou sobre os anos na Suíça, onde estudou num internato rigoroso, mas que o preparou para o mundo dos negócios. Depois sobre a Inglaterra e os Estados Unidos, sempre estudando e se preparando para assumir a empresa da família. Mas também sobre como sentia uma solidão constante, como se estivesse sempre procurando algo que não conseguia encontrar. Sabe, Lívia, eu viajei o mundo inteiro. Conheci lugares incríveis, pessoas importantes, aprendi várias línguas, mas sempre sentia que estava faltando alguma coisa. Ele disse, mexendo na 3ª xícara de café que tinha pedido, só para ter desculpa de ficar mais tempo ali com ela. Como assim? Ela perguntou genuinamente curiosa e tentando não demonstrar o quanto cada palavra dele a afetava. Nunca encontrei ninguém que me fizesse rir do jeito que você me fazia rir quando éramos crianças. Nunca tive conversas que tivessem significado de verdade, que me fizessem sentir que eu era eu mesmo, não o herdeiro da empresa ou o filho do Machado. Raul explicou, olhando diretamente nos olhos dela, de uma forma que a fazia se sentir como se fosse a única pessoa no mundo. Lívia contou sobre a faculdade de pedagogia na PUC, que tinha conseguido pagar trabalhando em 3 empregos diferentes e com uma bolsa de estudos que ganhou por ter as melhores notas do ensino médio, sobre as crianças que ensinava e como cada uma tinha uma personalidade única, que a encantava todos os dias, sobre como conseguiu realizar o sonho de ser professora, mesmo vindo de uma família simples. Tem uma menina na minha turma, a Sofia, que me lembra você quando era pequenininho. Ela disse sorrindo com carinho ao falar da aluna. Por quê? Raul perguntou curioso e tocado pela comparação. Ela faz umas perguntas que não têm resposta, sabe? Tipo, por que o céu não cai na nossa cabeça? Ou, por que os adultos ficam tristes quando deveriam ficar felizes? E ela tem uns olhos azuis que brilham de curiosidade, igual aos seus quando você era criança. Lívia contou, e Raul riu daquela forma genuína e gostosa que ela lembrava perfeitamente da infância. Você também sempre foi especial para mim. Ela disse quando ele comentou sobre como era bom conversar com ela novamente, mas não teve coragem de contar toda a verdade sobre o amor que carregava há 15 anos, sobre como nunca conseguiu se apaixonar por nenhum outro homem porque todos eram comparados com a lembrança dele. Lívia, eu sei que talvez seja estranho depois de tanto tempo, mas você gostaria de jantar comigo amanhã? Tem um restaurante no Itaim que eu adoraria que você conhecesse, ou se preferir, a gente pode ir num lugar mais simples, onde você se sinta confortável. Raul perguntou, inclinando-se para frente na mesa e demonstrando uma vulnerabilidade que ela não esperava ver nele. Não sei se é uma boa ideia, Raul. A gente vive em mundos muito diferentes agora. Ela respondeu hesitante e com medo de se machucar. Por favor, Lívia,
Só um jantar como dois amigos de infância que se reencontraram. Prometo que vou te buscar em casa e te levar de volta em segurança. E prometo também que não vai ser nada constrangedor ou desconfortável. Ele insistiu, e havia algo nos olhos dele que ela não conseguia resistir. Lívia olhou para ele e viu não o empresário milionário de terno caro e relógio, que custava mais que ela ganhava em um ano, mas o menino de 8 anos que tinha prometido voltar para ela no parquinho 15 anos atrás. Está bem, mas nada muito chique, por favor. Eu não tenho roupas para lugares muito elegantes. Ela cedeu, já se arrependendo um pouco, mas incapaz de dizer não para ele. O que você quiser, Lívia. Só quero passar um tempo com você, conhecer a mulher incrível que você se tornou. Raul disse, e o sorriso que apareceu no rosto dele era exatamente igual ao sorriso da criança que ela tinha conhecido e amado em segredo. Quando se despediram na porta do café, com o sol já se pondo e pintando o céu de laranja, Raul segurou a mão dela um pouco mais do que seria normal entre amigos que acabaram de se reencontrar. Até amanhã, Lívia, e obrigado por ter me esperado, mesmo sem saber que eu ia voltar, ele disse, apertando suavemente os dedos dela, antes de soltar. Como assim esperado? Ela perguntou confusa, mas com o coração acelerado pelo toque. Sei lá, eu sempre tive certeza de que quando voltasse para o Brasil, nossos caminhos iam se cruzar de novo, que você ainda estaria aqui, que a gente ia se encontrar. Ele explicou soltando a mão dela com relutância e deixando uma sensação de calor que ela sentiu até chegar em casa. Ela ficou parada na calçada movimentada da Rua Augusta, vendo ele entrar num carro que custava mais que ela ganhava em 10 anos de trabalho, e sentiu que sua vida pacata e cuidadosamente organizada tinha acabado de virar de cabeça para baixo de uma forma que a assustava e a emocionava ao mesmo tempo. 2 semanas depois daquele primeiro jantar no restaurante Presidente, na Vila Madalena, que tinha se transformado numa sequência de encontros quase diários, em lugares cada vez mais simples e aconchegantes que Lívia escolhia, Raul chegou ao apartamento dela numa sexta-feira à noite com uma expressão diferente no rosto. Ela já conhecia bem aquele olhar desde criança. Era o mesmo que ele tinha quando estava preocupado com alguma coisa importante e não sabia como falar sobre o assunto. Eles tinham combinado de assistir um filme em casa, algo que tinha se tornado rotina desde que ela disse que preferia noites tranquilas aos restaurantes caros que ele frequentava, onde se sentia deslocada e observada pelos outros clientes. Você está estranho hoje. Lívia disse, servindo o vinho branco miolo que ele tinha trazido. Uma garrafa de R$ 200 que custava muito mais do que ela gastava em bebida num mês inteiro, mas que ele escolhia com cuidado pensando no que ela poderia gostar. Aconteceu alguma coisa na empresa? Ela perguntou, notando como ele caminhava pela sala pequena sem conseguir se sentar, mexendo nervosamente no relógio Rolex de ouro que valia mais que o carro dela. Ela usava uma calça jeans simples da Riachuelo que tinha comprado numa promoção e uma blusa branca básica do C&A, mas para Raul ela estava mais bonita que qualquer mulher elegante que ele já tinha visto nos eventos sociais da alta sociedade paulistana que era obrigado a frequentar. Raul ficou alguns minutos em silêncio absoluto, caminhando pela sala pequena mas aconchegante do apartamento que Lívia tinha decorado com tanto carinho. As paredes eram decoradas com desenhos coloridos que os alunos dela faziam e que ela guardava como tesouros, fotografias da família em molduras simples compradas na rua 25 de Março e alguns livros empilhados numa estante de madeira compensada que ela tinha comprado numa loja de móveis usados na rua Teodoro Sampaio, por R$ 50. O contraste entre aquele ambiente simples, mas cheio de amor, e sua cobertura moderna e fria na Vila Olímpia, com móveis de grife e obras de arte caríssimas, era gritante e o fazia questionar muitas coisas sobre sua própria vida. Lívia, eu preciso conversar uma coisa muito séria com você, ele disse finalmente parando na frente da janela pequena que dava para a rua movimentada, observando as pessoas comuns passando com suas vidas normais. É sobre a empresa, sobre minha família, sobre o meu futuro, e talvez sobre o nosso futuro também. O tom grave e carregado de emoção da voz dele
fez ela desligar imediatamente a televisão antiga, de 24 polegadas, e se sentar na beirada do sofá simples, prestando atenção total no que ele estava tentando dizer. Você lembra que eu sempre falava que um dia ia herdar tudo do meu avô? Raul perguntou, se virando para olhar diretamente para ela com os olhos azuis, cheios de uma angústia que ela nunca tinha visto antes. Lembro sim. Você falava que ia ser o dono da empresa mais importante do Brasil. Ela respondeu, tentando descontrair o clima pesado e carregado que tinha se instalado na sala. E não é isso que está acontecendo? Você não é vice-presidente da Machado Construções? Lívia perguntou, genuinamente confusa sobre onde aquela conversa ia dar, mas já com um pressentimento ruim no estômago. Sou vice-presidente, mas não é tão simples assim. Raul respondeu, passando as mãos pelos cabelos numa atitude nervosa que ela lembrava perfeitamente da infância. Meu avô Sebastião está com 82 anos, e na semana passada os médicos do Hospital Sírio-Libanês deram o diagnóstico final. Ele tem câncer no pâncreas estágio 4 e tem no máximo 1 ano de vida. Lívia levantou imediatamente do sofá e foi até ele, colocando a mão pequena no braço forte dele, num gesto instintivo e natural de conforto que sempre fazia quando alguém que ela amava estava sofrendo. Raul, eu sinto muito. Eu sei o quanto você ama seu avô, o quanto ele significa para você. Ela disse com toda a sinceridade do mundo, lembrando-se de como ele falava do avô com admiração quando eram crianças. O problema não é só a doença dele, Lívia. Tem a questão da herança, que é muito mais complicada do que eu imaginava. Ele continuou cobrindo a mão dela com a sua grande e quente, sentindo o conforto que só ela conseguia dar. Pelo testamento que ele fez há 5 anos, eu só posso assumir oficialmente a presidência da empresa e herder todo o patrimônio se eu tiver um herdeiro legítimo. Um filho que garanta a continuação da linhagem dos Machado e do negócio da família. Mas isso é fácil de resolver. Ela disse sem pensar, ainda não entendendo direito onde ele queria chegar com aquela conversa toda. Você é jovem, bonito, rico, inteligente. Qualquer mulher ficaria feliz de se casar com você e ter filhos. A expressão no rosto dele ficou ainda mais séria e carregada quando ela falou isso, e ele se afastou dela alguns passos, como se aquelas palavras tivessem machucado de alguma forma. Não é tão simples assim, Lívia. Raul respondeu, com a voz ficando mais baixa e cheia de uma dor que ela não entendia. Por que não é simples? Lívia perguntou, começando a ficar genuinamente preocupada com o rumo que a conversa estava tomando. Raul foi até a mesa onde estava o vinho, servindo uma dose generosa para ele, e bebendo de uma vez só, como se precisasse de coragem líquida para continuar falando sobre aquele assunto. Na semana passada, junto com os exames do meu avô, eu fiz uns exames médicos completos que eu estava adiando há meses por causa do trabalho. Ele disse, evitando o olhar dela e focando na taça vazia. Os resultados mostraram que eu tenho uma condição chamada azospermia severa. É uma condição onde... Ele parou, respirou fundo e forçou as palavras para fora. Onde eu não posso ter filhos de forma natural. As chances são menores que 1%. Onde você não pode ter filhos. Lívia completou, sentindo o coração se apertar de uma forma estranha, uma mistura de tristeza por ele e de algo que não conseguia identificar direito. Como a amiga Fernanda era enfermeira e sempre explicava sobre várias condições médicas durante as conversas que tinham à noite, ela já tinha ouvido falar sobre esse tipo de problema, mas nunca imaginou que pudesse afetar alguém tão próximo dela. Exato. Os melhores especialistas em fertilidade de São Paulo confirmaram o diagnóstico. Raul voltou para perto dela, mas agora mantendo uma distância física e emocional que não existia antes. Lívia, se eu não tiver um herdeiro até o final do ano que vem, quando meu avô morrer, meu primo Cauã vai assumir automaticamente a empresa. Tudo que meu avô construiu durante 60 anos, tudo que meu pai trabalhou para manter e expandir, vai parar nas mãos de alguém que só quer vender tudo e dividir o dinheiro entre os primos. Mas existem tratamentos modernos, não existem? Fertilização in vitro, inseminação artificial, essas tecnologias todas? Ela perguntou,
ainda tentando processar todas as informações pesadas que ele estava despejando sobre ela. Existem tratamentos, mas os médicos da clínica Huntington, a melhor do Brasil, disseram que no meu caso específico, por causa da severidade da condição, as chances de sucesso são muito baixas. Menos de 5% de chance de dar certo. Ele explicou respirando fundo e se preparando para a parte mais difícil da conversa. Por isso eu pensei numa alternativa diferente, numa solução que poderia funcionar. Raul disse, olhando diretamente nos olhos castanhos dela, com uma intensidade que a fez entender que algo muito importante estava vindo. O silêncio que se instalou na sala era tão pesado e carregado de tensão que Lívia conseguia ouvir perfeitamente os carros passando na rua lá embaixo, as vozes dos vizinhos conversando na escada do prédio, até mesmo o tic-tac irritante do relógio de parede que tinha sido presente da mãe quando ela se mudou para o apartamento. Que tipo de alternativa? Ela perguntou, com a voz saindo mais baixa que o normal, já imaginando que não ia gostar nem um pouco da resposta que ele ia dar. Inseminação artificial com material genético de um doador anônimo que tenha características físicas similares às minhas. Raul falou rápido, como se quisesse tirar aquelas palavras da boca o mais rápido possível antes de perder a coragem. A criança seria registrada legalmente como minha filha, seria minha herdeira legítima perante a lei, e eu conseguiria manter a empresa na família e honrar o legado do meu avô, ele explicou, evitando cuidadosamente o olhar dela. E a mãe dessa criança? Quem seria a mãe? Lívia perguntou, embora uma parte dela já soubesse exatamente qual era a resposta que ele ia dar. Raul olhou para ela com uma intensidade e uma vulnerabilidade que a fez entender tudo antes mesmo dele falar uma única palavra. Eu estava pensando em você. As palavras saíram como um sussurro carregado de emoção, mas soaram como um grito no silêncio absoluto da sala. Lívia, eu confio em você mais do que confio em qualquer pessoa no mundo inteiro. Você é a única pessoa que eu conheço que faria isso pelos motivos certos, sem interesse financeiro, sem querer se aproveitar da situação ou me chantagear depois. Ele continuou, desesperado para explicar todo o raciocínio que tinha feito. Raul, ela começou, mas ele levantou a mão pedindo para ela deixar ele terminar de falar tudo o que tinha ensaiado. Eu sei que é muito pedir. Eu sei que é uma coisa louca, que vai mudar sua vida completamente pelos próximos 9 meses. Mas eu pensei em oferecer uma compensação mais que justa pelo seu tempo, pelos sacrifícios que você vai ter que fazer, pela generosidade de me ajudar. Ele disse, indo até a mesa onde tinha deixado uma pasta de couro preta, cara que ela não tinha reparado quando ele chegou. 500 mil reais, pagos em parcelas mensais durante a gravidez, mais um apartamento de 2 quartos em Pinheiros no seu nome quando a criança nascer. Lívia sentiu as pernas ficarem fracas e teve que se apoiar na parede para não cair. 500 mil reais era mais dinheiro do que ela ganharia em 15 anos trabalhando como professora na escola municipal. Era dinheiro suficiente para comprar um apartamento próprio numa região boa, ajudar os pais que ainda moravam na casinha simples do Morumbi e já estavam ficando velhos, fazer uma especialização no exterior se quisesse, ter segurança financeira pelo resto da vida. Raul, isso é muito dinheiro, ela disse, tentando processar uma quantia que nunca imaginou que veria na vida. Para mim não é tanto assim. Se eu perder a empresa, vou perder muito mais que isso, e além do mais, você merece muito mais que isso pelo que estaria fazendo por mim. Ele respondeu de forma pragmática. Não é sobre o dinheiro, ela disse, tentando organizar os pensamentos que estavam num turbilhão completo. É que você está me pedindo para carregar seu filho, para passar 9 meses da minha vida criando uma criança dentro de mim e depois ter que entregar para você e fingir que não aconteceu nada. Lívia explicou, sentindo uma dor estranha no peito que não conseguia explicar direito. Não seria exatamente assim, não seria só entregar e esquecer. Raul se aproximou dela novamente, com cuidado. Você não ia desaparecer da vida da criança. Você poderia visitá-la sempre que quisesse, poderia fazer parte da vida dela, ser uma presença importante. Seria como
como uma tia muito especial e querida. Uma tia, ela repetiu, sentindo a dor no peito aumentar e ficar quase insuportável. Ali estava o homem que ela amava em silêncio desde criança, o homem por quem nunca conseguiu se apaixonar por nenhum outro, pedindo para ela carregar o filho dele. Mas não por amor, não porque queria formar uma família com ela, mas por necessidade, por negócios, por conveniência. Raul, você já parou para pensar que talvez seja melhor você tentar encontrar alguém que você ame de verdade? Alguém que queira se casar com você e formar uma família de verdade? Ela perguntou, sabendo que estava sendo masoquista ao sugerir isso, mas precisando ouvir a resposta. Lívia, eu não tenho tempo para encontrar alguém. Me apaixonar, namorar, noivar, casar. Meu avô tem no máximo 1 ano de vida, ele explicou, passando a mão pelos cabelos naquele gesto nervoso. E além do mais, eu não quero me casar por obrigação, por necessidade. Não quero trazer uma mulher para a minha vida só porque preciso de um herdeiro. Seria injusto com ela e comigo, Raul respondeu. Mas não seria injusto comigo? Lívia perguntou, com a voz quebrando de emoção. Com você é diferente, completamente diferente. A gente se conhece desde sempre, desde crianças. Você sabe quem eu sou de verdade, não só o empresário rico. E eu confio que você ia cuidar bem da criança, que você ia amar ela mesmo sabendo que ela não ia ficar com você para sempre. Lívia fechou os olhos e tentou imaginar como seria. 9 meses carregando o filho do homem que amava, sentindo ele crescer dentro dela, conversando com ele todas as noites, criando uma conexão que seria quebrada no momento do nascimento. Eu preciso pensar com calma, ela disse finalmente. É uma decisão muito importante que vai afetar o resto da minha vida de uma forma que eu nem consigo imaginar. Claro que precisa pensar. Pense todo o tempo que precisar. Raul se aproximou e segurou as mãos pequenas dela entre as suas. Mas, Lívia, você seria a pessoa mais importante da minha vida se aceitasse fazer isso. Eu te serei eternamente grato e vou garantir que você nunca se arrependa dessa decisão. Naquela noite, depois que Raul foi embora e ela ficou sozinha no apartamento silencioso, Lívia ficou acordada até o sol nascer. Ela pensou no menino que conheceu no parquinho 15 anos atrás, no homem incrível em quem ele tinha se transformado, no amor que carregava em silêncio há tanto tempo, que já era parte dela. E pensou que talvez aquela fosse a única chance que ela teria de fazer parte da vida dele de verdade, de ter um pedacinho dele para sempre, mesmo que fosse de uma forma que ninguém mais soubesse. Na segunda-feira de manhã, com as mãos tremendo e o coração disparado, ela ligou para o celular dele. Raul, sou eu, Lívia, eu aceito sua proposta. Na quinta-feira seguinte àquela ligação que mudou tudo, Lívia se encontrou sentada no escritório de advocacia Miranda em Associados, localizado no 30º andar de um prédio imponente na Avenida Faria Lima, onde cada metro quadrado valia mais que sua casa inteira. E o silêncio reverente só era quebrado pelo ruído distante do trânsito lá embaixo. Doutor Eduardo Miranda, um homem distinto de 55 anos com cabelos grisalhos impecavelmente penteados, ternos que custavam R$ 15.000 e uma reputação impecável entre a elite paulistana, explicava meticulosamente cada cláusula do contrato que Raul tinha mandado preparar com máxima discrição e sigilo absoluto. Então, senhorita Silva, vamos revisar os termos principais deste acordo. Doutor, Miranda disse com voz profissional, ajustando os óculos de grife Cartier que custavam R$ 8.000 e abrindo uma pasta de couro italiano legítimo. O senhor Raul Machado se compromete a pagar a quantia total de R$ 500.000, divididos em parcelas mensais de R$ 55.500, durante os 9 meses de gestação. Além disso, ele custeará integralmente todas as despesas médicas, incluindo o plano de saúde premium da Amil, que custa R$ 2.500 mensais, consultas com os melhores especialistas de São Paulo, exames de rotina e emergenciais, vitaminas importadas, suplementos, enfim, tudo o que for necessário para garantir uma gravidez saudável. Lívia tentava prestar atenção em cada palavra, mas os números eram tão surreais e astronômicos
que sua mente simples tinha dificuldade para processar aquelas quantias. Raul estava sentado ao lado dela, numa poltrona de couro italiano, que provavelmente custava mais que todo o mobiliário do apartamento dela, vestindo um terno cinza carvão da marca italiana Brioni, que custava 12 mil reais, e ela podia sentir o perfume caro e sofisticado que ele usava. Tom Ford Oud Wood, que custava 1.800 reais o frasco, e tinha um aroma amadeirado e marcante que a deixava meio tonta sempre que ele se aproximava. Lívia, você tem alguma dúvida sobre as cláusulas até agora? Ele perguntou com gentileza e cuidado, notando que ela estava mais quieta que o normal e parecendo um pouco perdida no meio de tanta formalidade e linguagem jurídica complicada. É muita informação de uma vez só, ela respondeu com honestidade, olhando para o documento grosso de 22 páginas, cheio de termos jurídicos complexos que ela mal conseguia compreender. A senhorita também receberá um apartamento de 2 quartos e 2 suítes no bairro nobre de Pinheiros, região valorizada da cidade, avaliado em 400 mil reais, que será transferido definitivamente para seu nome civil no dia do nascimento da criança, com toda a documentação legal necessária. Dr. Miranda continuou, virando as páginas do contrato com movimentos precisos. Durante todo o período gestacional, que estimamos em 9 meses, a senhorita se mudará para a residência principal do Sr. Machado no Morumbi, onde terá um quarto master com suíte privativa completamente mobiliado, sala de estar particular, além de acesso irrestrito à funcionária doméstica especializada, motorista particular disponível 24 horas, nutricionista renomada, personal trainer especializado em gestantes e enfermeira obstétrica de plantão para qualquer emergência. A ideia de morar na casa luxuosa de Raul durante 9 meses inteiros ainda deixava Lívia nervosa e ansiosa, mas ela já tinha aceitado mentalmente todas as mudanças que isso representaria na sua vida. Há também algumas restrições importantes durante o período gestacional que precisam ser esclarecidas e assinadas. Dr. Miranda leu com voz firme e profissional, como se estivesse acostumado a lidar com contratos desse tipo. Nada de bebidas alcoólicas de qualquer teor, cigarros ou qualquer tipo de fumo. Atividades físicas de alto risco como corrida ou musculação pesada. Viagens para fora do estado sem autorização médica prévia. Medicamentos sem prescrição do obstetra responsável. Cada restrição soava como algemas douradas, mas Lívia entendia a necessidade. E é fundamental esclarecer que a criança será registrada como filha legítima do Sr. Machado desde o nascimento, e a senhorita Silva constará como mãe biológica nos documentos, mas renunciará formalmente à guarda legal e a todos os direitos parentais, transferindo-os integralmente para o pai. Essa cláusula atingiu Lívia como uma pancada violenta no estômago, mesmo ela já sabendo que era exatamente assim que funcionaria. Ouvir aquilo em voz alta e oficial tornava tudo mais real, mais doloroso, mais definitivo. Posso ter alguns minutos sozinha para processar tudo isso? Lívia pediu com a voz saindo mais fraca que o normal, sentindo-se sufocada naquela sala luxuosa, cheia de formalidade fria, contratos complicados e decisões que mudariam sua vida para sempre. Naturalmente, senhorita. Vou buscar um café especial colombiano para vocês. Doutor. Miranda disse com educação refinada, saindo discretamente da sala e deixando os dois sozinhos pela primeira vez desde que chegaram. Assim que a porta pesada se fechou, Raul imediatamente se levantou da poltrona e se aproximou dela, segurando suas mãos pequenas com cuidado extremo, como se ela fosse feita do cristal mais frágil do mundo. Lívia, eu sei que tudo isso parece muito formal, muito frio, muito comercial. Mas é só para nos proteger legalmente, para garantir que não haja problemas ou mal-entendidos futuros, ele disse, com a voz muito mais suave, carinhosa e humana que antes, quando estava na presença do advogado. Você sabe que entre a gente não vai ser assim, né? Você sabe que eu me importo muito com você, que você não é só um negócio ou uma funcionária para mim. Eu sei que você se importa. Ela respondeu,
mas uma parte confusa dela ainda se perguntava se ele realmente se importava com ela como pessoa ou apenas porque precisava dela para resolver seu problema urgente. É que tudo isso é muito diferente da minha vida simples e organizada. Eu nunca imaginei que ia morar numa mansão de rico, ter motorista particular, todas essas coisas luxuosas que são normais para você, mas completamente surreais para mim. Você vai se acostumar mais rápido do que imagina, eu prometo. E lembra que não é para sempre, são só 9 meses da sua vida. Raul disse, apertando as mãos dela de forma reconfortante e carinhosa. Depois disso, você vai ter sua independência financeira completa, seu apartamento próprio quitado e pode fazer absolutamente tudo o que quiser da vida. Pode viajar pelo mundo, estudar no exterior, montar sua própria escola, qualquer sonho que você tenha guardado. A forma como ele falou fez soar como se ele estivesse se planejando para se livrar dela depois que conseguisse o que queria, e isso machucou mais do que ela estava preparada para sentir. E você? O que vai fazer depois que tiver seu herdeiro? Ela perguntou, tentando não demonstrar o quanto aquela pergunta a atormentava. Vou cuidar da criança, tocar a empresa, honrar o legado da família. Ele respondeu, mas havia algo no tom de voz dele que não soava completamente convincente. Quando, doutor? Miranda voltou com o café colombiano que custava R$ 50 o quilo. Lívia assinou o contrato com mãos que tremiam visivelmente. Cada assinatura dela parecia um pedaço da sua antiga vida simples indo embora para sempre, sendo substituído por uma realidade completamente nova e assustadora. Parabéns aos dois. Agora vamos tratar dos procedimentos médicos necessários. O advogado disse com um sorriso profissional, guardando os documentos importantes numa pasta blindada. O doutor Henrique Castelo, especialista renomado em reprodução assistida da clínica Mater Prime, já está aguardando vocês na próxima quinta-feira, às 10 da manhã, para a primeira consulta e planejamento do processo. Na saída do escritório, dentro do Mercedes-Benz Classe S de Raul, que custava R$300 mil e tinha interior em couro bege legítimo, eles ficaram em silêncio por longos minutos, enquanto seu Joaquim, o motorista de 60 anos que trabalhava para a família há 15 anos e ganhava R$4 mil por mês, dirigia calmamente pelo trânsito pesado e caótico da Faria Lima. Está arrependida? Raul perguntou finalmente, notando a expressão pensativa e melancólica dela, enquanto olhava pela janela com vidros escuros. Não sei ainda. Está tudo acontecendo muito rápido. É muita mudança de uma vez só. Ela respondeu honestamente, olhando os prédios caros e importantes passando pela janela, como se fossem cenários de um filme. Lívia, eu quero que você saiba uma coisa importante. Mesmo depois de assinar o contrato, você pode mudar de ideia a qualquer momento, se não estiver se sentindo bem com a situação. Ele disse, surpreendendo ela completamente com aquela declaração. Sério? Mesmo depois de tudo assinado? Completamente sério. Eu não quero que você faça isso se não estiver 100% certa e confortável. Seria injusto comigo, com você e principalmente com a criança. Raul explicou, e pela primeira vez desde que ele fez a proposta maluca, ela viu uma brecha genuína de vulnerabilidade e humanidade nele. Uma semana depois, na clínica Mater Prime, localizada no bairro Nobre dos Jardins, uma das mais conceituadas clínicas de reprodução assistida da América Latina, Dr. Henrique Castelo explicou todo o processo de inseminação artificial com a paciência e o profissionalismo de quem já tinha feito aquilo milhares de vezes ao longo de 20 anos de carreira. A clínica custava R$15 mil por tentativa, e Raul pagou adiantado 3 tentativas completas, caso a primeira não desse o resultado esperado. O procedimento em si foi mais simples e menos invasivo do que Lívia imaginava, realizado numa sala branca e asséptica, com equipamentos de última geração importados da Alemanha. 2 semanas depois do procedimento, numa manhã ensolarada de terça-feira, que começou como qualquer outra, Lívia acordou sentindo um enjoo diferente e estranho de qualquer coisa que já tinha sentido na vida. Ela correu para o banheiro do apartamento
e vomitou toda a vitamina de frutas vermelhas que tinha tomado no café da manhã. Será que... Ela sussurrou para si mesma, olhando no espelho e tocando a barriga ainda lisa. No dia seguinte, ela fez o teste de gravidez no laboratório Fleury, no bairro elegante de Higienópolis, acompanhada por Raul, que tinha cancelado 2 reuniões importantes de milhões de reais para estar presente naquele momento crucial. Quando o Dr. Castello chamou eles na sala particular e disse: "Parabéns, o beta-HCG deu positivo. Vocês estão grávidos." Com um sorriso no rosto, Raul olhou para o papel do exame por longos segundos, como se não conseguisse processar a informação, e depois olhou para Lívia com os olhos azuis brilhando de uma forma intensa que ela nunca tinha visto antes. "A gente conseguiu", ele sussurrou, e por um momento mágico, ela quase esqueceu que aquilo era um acordo comercial. A alegria genuína e emocionante no rosto dele era contagiante, e ela se viu sorrindo também, apesar de todas as complicações e incertezas que aquela gravidez representava para o futuro. No sábado seguinte, Lívia se mudou oficialmente para a mansão dos Machado, na Alameda dos Jacarandás. A casa era ainda mais impressionante e luxuosa do que ela lembrava da infância. 3 andares imponentes, jardins enormes e perfeitamente cuidados, que pareciam saídos de uma revista, uma piscina azul que parecia um resort 5 estrelas, e funcionários que se moviam silenciosamente para manter tudo absolutamente perfeito. Seu quarto ficava no 2º andar, decorado com móveis clássicos em tons suaves de bege e dourado. Uma cama king size que era maior que a sala inteira do seu antigo apartamento, e uma vista deslumbrante para o jardim que tirava o fôlego todas as manhãs. A dona Carmen vai cuidar de todas as suas refeições, sempre pensando na nutrição da gravidez. Raul explicou, apresentando ela para a cozinheira, uma senhora simpática de 50 anos que trabalhava para a família há 2 décadas e ganhava R$ 3.500 por mês. Qualquer coisa que você quiser comer, qualquer antojo estranho, é só pedir para ela. Obrigada, dona Carmen. Lívia disse, tentando ser educada, apesar de se sentir completamente fora do lugar naquele ambiente de tanto luxo. Imagina, minha filha querida. Vai ser um prazer cuidar de você e do bebê. A senhora respondeu com um sorriso genuíno e maternal que a tranquilizou um pouco. Na primeira noite dormindo na mansão, Lívia jantou sozinha na sala de jantar formal que comportava 12 pessoas, comendo salmão grelhado com aspargos que Dona Carmen tinha preparado especialmente, pensando nas vitaminas necessárias para a gravidez. Raul estava numa reunião de negócios importantes que tinha se estendido até muito tarde da noite. A solidão naquela casa gigantesca e silenciosa era ensurdecedora e pesada, muito diferente do seu apartamento pequeno, mas cheio de vida e risadas com Fernanda. Quando Raul finalmente chegou em casa, por volta das 11 da noite, ele a encontrou na varanda do quarto, olhando as estrelas e a lua cheia no céu limpo de São Paulo. "Como foi o primeiro dia aqui?" ele perguntou com cuidado, se aproximando dela na varanda espaçosa. "Estranho. Tudo é muito bonito, muito perfeito, muito luxuoso, mas..." Ela pausou, procurando as palavras certas para não soar ingrata. "Mas não parece real?" ele completou, demonstrando que entendia exatamente o que ela estava sentindo. "Exato. Parece que eu estou vivendo a vida de outra pessoa, como se fosse uma atriz num filme caro. Você vai se acostumar com o tempo, e eu vou tentar estar mais presente, prometo. Só estou resolvendo algumas questões urgentes da empresa para poder me dedicar mais à gravidez." Raul disse, e havia uma sinceridade na voz dele que a fez acreditar que ele realmente se importava com o bem-estar dela e do bebê que estava crescendo. As primeiras semanas de gravidez foram mais desafiadoras do que Lívia imaginava que seriam. Os enjoos matinais eram constantes e intensos, chegando a durar o dia inteiro, e ela chegou a perder 3 quilos porque não conseguia manter nada sólido no estômago por mais de algumas horas. Doutor Paulo Andrade, o renomado obstetra que Raul contratou e que cobrava R$ 2.000 por consulta particular, disse que era completamente normal, mas receitou alguns medicamentos importados e suplementos especiais
para aliviar os sintomas mais incômodos. O que mais a surpreendeu foi descobrir como Raul se mostrava atencioso e cuidadoso, muito além do que ela esperava de alguém que estava apenas cumprindo um contrato comercial. Todas as manhãs, antes de sair para o trabalho na empresa, ele batia delicadamente na porta do quarto dela para saber como ela tinha passado a noite e como estava se sentindo. "Dormiu bem? Os enjoos estão melhores hoje?" Ele perguntava sempre com a mesma preocupação genuína na voz. E quando ela dizia que sim, ele sorria de uma forma que iluminava o rosto inteiro. Quando ela disse numa manhã que sentia muita falta de comer pão de açúcar quentinho da padaria perto do seu antigo apartamento na Vila Buarque, ele mandou seu Joaquim buscar 10 pães fresquinhos todos os dias às 6 da manhã. Quando ela comentou que sentia falta de conversar com as crianças da escola, ele sugeriu que ela trabalhasse apenas meio período para não se cansar tanto e ter mais tempo para descansar. "Você não precisa fazer essas coisas todas por mim." Lívia disse numa tarde quente de quinta-feira, quando ele chegou em casa carregando uma cesta de frutas orgânicas que custava R$ 200 e que ela tinha comentado casualmente que parecia deliciosa numa propaganda de revista. "Fazer o quê?" Raul perguntou, parecendo genuinamente confuso, como se aqueles gestos carinhosos fossem a coisa mais natural do mundo. "Cuidar de mim como se eu fosse especial para você, como se você realmente se importasse comigo." Ela explicou, se sentindo vulnerável e exposta ao falar aquilo tão diretamente. "Mas você é especial para mim, Lívia." Ele respondeu sem hesitar nenhum segundo. "Você sempre foi especial, desde que éramos crianças no parquinho." Na 12ª semana de gravidez, eles fizeram a primeira ultrassom no consultório particular de Dr. Andrade, localizado no Hospital Albert Einstein, um dos mais caros e conceituados de São Paulo. Lívia estava deitada na maca acolchoada, com a barriga descoberta e o gel transparente e gelado espalhado sobre a pele, que já começava a ficar ligeiramente arredondada, enquanto Raul segurava a mão dela e olhava fascinado para a tela do aparelho ultramoderno. "Ali está o bebê de vocês", Dr. Andrade disse com um sorriso profissional, apontando para uma pequena figura em movimento na tela em preto e branco. "Podem ver a cabecinha aqui, os bracinhos se formando aqui e as perninhas aqui." Raul ficou em silêncio absoluto por longos segundos, olhando para a tela como se estivesse presenciando o maior milagre do universo. Lívia viu lágrimas genuínas se formando nos olhos azuis dele e sentiu o próprio coração se apertar de uma forma dolorosa e boa ao mesmo tempo. "É tão pequenininho, mas já está tão formadinho", ele sussurrou com a voz embargada de emoção. "Está tudo certinho e perfeito. Coração batendo normal e forte, tamanho adequado para a idade gestacional. Desenvolvimento dentro do esperado", Dr. Andrade explicou, imprimindo várias fotos do ultrassom. "Querem saber o sexo? Ainda não dá para ter certeza absoluta, mas pela posição e pelo que posso ver, parece que pode ser um menino." "Um menino", Raul repetiu devagar, como se estivesse testando como aquela palavra soava saindo da sua boca. Ele apertou a mão de Lívia sem conseguir tirar os olhos da tela do ultrassom. "Lívia, você está vendo isso? É nosso filho crescendo aí dentro." A forma natural e carinhosa como ele disse "nosso" fez ela esquecer por alguns momentos que aquilo era temporário, que era apenas um contrato. Por alguns segundos mágicos, ela se permitiu imaginar que eles eram um casal normal e apaixonado, esperando o primeiro filho, planejando o futuro juntos como uma família de verdade. A partir daquele dia especial, Raul começou a demonstrar um interesse pela gravidez que ia muito além do que Lívia esperava de alguém que estava apenas cumprindo um acordo comercial frio. Ele comprou todos os livros sobre gravidez e desenvolvimento infantil que encontrou na livraria Saraiva do Shopping Ibirapuera, gastando mais de R$ 1.000 em literatura especializada nacional e importada. "Você sabia que na 16ª semana o bebê já consegue ouvir nossa voz e pode reconhecer sons familiares?" Ele perguntou numa noite durante o jantar, depois de passar a tarde inteira lendo um livro grosso sobre desenvolvimento fetal. "Não sabia disso", ela respondeu, achando ao mesmo tempo estranho e extremamente fofo
o entusiasmo crescente dele. Talvez a gente devesse conversar com ele todos os dias. Os livros dizem que é muito importante para o desenvolvimento neurológico e emocional da criança, Raul sugeriu, parecendo genuinamente interessado e empolgado com a ideia. Você quer conversar com o bebê? Lívia perguntou, surpresa, mas tocada pela sugestão carinhosa. Se você deixar, se você não achar estranho. A vulnerabilidade sincera na voz dele a desarmou completamente. Claro que deixo. Acho que seria lindo. Naquela noite, pela primeira vez desde que ela se mudou para a casa dele, Raul entrou no quarto dela. Lívia estava deitada confortavelmente na cama gigante, lendo um livro de contos infantis que tinha comprado para começar a ler para o bebê, quando ele bateu delicadamente na porta. Posso entrar? Ele perguntou com educação. Pode, ela disse, fechando o livro e se acomodando melhor na cama, de repente nervosa, com a presença dele no seu espaço íntimo. Raul se aproximou hesitante, como se estivesse invadindo um espaço sagrado e privado. Como a gente faz isso? Como conversa com um bebê que ainda está na barriga da mãe? Ele perguntou, se sentando cuidadosamente na beirada da cama king size. Sei lá, acho que a gente só conversa normal como se ele pudesse entender tudo. Lívia respondeu, também não tendo certeza absoluta de como funcionava. Pode pôr a mão na barriga se quiser. Ela ofereceu, surpreendendo a si mesma, com a naturalidade da oferta íntima. Raul olhou para ela pedindo permissão silenciosa mais uma vez, e quando ela acenou com a cabeça e sorriu encorajadoramente, ele colocou a mão grande e quente cuidadosamente sobre a barriga dela, que já estava começando a ficar arredondada e firme. Oi, bebê, ele disse, com a voz suave e carinhosa. Eu sou seu papai. Sei que ainda é muito cedo para você me entender direito, mas eu queria que você soubesse que eu já te amo muito, muito mesmo. Lívia sentiu os olhos se encherem de lágrimas ao ver a ternura genuína no rosto dele, ao ouvir a emoção real na voz dele. Sua mamãe é a pessoa mais especial e incrível do mundo inteiro. Raul continuou, olhando carinhosamente para Lívia enquanto falava com o bebê. Ela é corajosa, inteligente e generosa, e tem o coração mais bonito e puro que eu já conheci em toda a minha vida. Você tem muita sorte de ter ela cuidando de você com tanto amor. A forma emocionada e sincera como ele falou fez o coração de Lívia acelerar de um jeito que não acontecia há muito tempo. Havia algo na voz dele que ia muito além da gratidão ou da simples amizade de infância. Raul, ela começou, mas não sabia exatamente o que queria dizer. Desculpa se isso é estranho ou inadequado, ele disse, tirando a mão da barriga dela com cuidado. Não é estranho. É muito bonito e emocionante. Ela admitiu com sinceridade. Você vai ser um pai incrível e amoroso. Você acha mesmo? Tenho certeza absoluta. Lembra quando éramos crianças e você sempre dizia que queria cuidar de todo mundo? Você sempre teve esse instinto protetor natural. Naquela noite, depois que Raul saiu do quarto dela, Lívia ficou acordada por muito tempo, pensando na mudança sutil, mas significativa que estava acontecendo entre eles. Não era mais apenas o cumprimento formal de um contrato comercial. Havia algo crescendo ali, algo que ia muito além da criança que ela carregava no ventre. E isso a assustava mais do que qualquer enjoo ou mudança física que a gravidez pudesse trazer para sua vida. Nas semanas seguintes, as conversas noturnas com o bebê se tornaram uma rotina sagrada e especial. Raul aparecia no quarto dela toda noite depois do jantar, sempre por volta das 9 horas, e os dois conversavam carinhosamente com a barriga que crescia a cada dia. Ele contava sobre o trabalho na empresa, sobre os planos ambiciosos que tinha para o futuro da companhia, sobre os lugares bonitos do mundo que queria mostrar para o filho quando ele crescesse. Lívia falava sobre os alunos queridos da escola, sobre os livros infantis que estava lendo, sobre como estava ansiosa e emocionada para conhecer o bebê pessoalmente. Você já pensou em nomes? Raul perguntou numa noite especial, quando ela estava com 18 semanas, e a barriga já era impossível de esconder ou disfarçar. Alguns nomes bonitos. E você? Para menino, eu sempre gostei do nome Gabriel. E para menina, Sofia. Gabriel é lindo,
E tem um significado bonito. Tem uma aluna minha com o nome Sofia, a que eu disse que me lembra você quando era pequeno. Lívia comentou carinhosamente. Então ela deve ser muito especial e inteligente. É muito especial mesmo. Gabriel e Sofia, ele repetiu pensativo. Gabriel Machado ou Sofia Machado. A forma natural como ele falou o sobrenome da família fez Lívia se dar conta de uma realidade dolorosa. Realmente havia uma criança crescendo dentro dela que ia carregar o nome dele, que ia ser oficialmente filha dele perante a lei e a sociedade, enquanto ela ia ficar apenas com as lembranças dos 9 meses mais intensos e contraditórios da sua vida inteira. Na 20ª semana de gestação, durante a ultrassom morfológica detalhada, eles descobriram oficialmente que realmente era um menino saudável e perfeito. Gabriel. Raul disse imediatamente assim que Dr. Andrade confirmou o sexo com certeza absoluta, e Lívia viu a emoção pura tomando conta do rosto dele de uma forma que a fez se apaixonar ainda mais. Gabriel Machado. Naquela noite, ele chegou em casa carregando um presente especial. Um ursinho de pelúcia azul bebê que custava R$300 numa loja importada e tinha o nome Gabriel bordado carinhosamente no peito. Para o nosso menino, ele disse, colocando o ursinho no colo dela com cuidado. Nosso. Ela repetiu baixinho, sabendo que era perigoso e doloroso se acostumar com aquela palavra possessiva, mas completamente incapaz de resistir à sensação boa e calorosa que ela trazia para seu coração apaixonado. E naquele momento íntimo, com Raul sentado ao lado dela na cama, conversando animadamente com Gabriel sobre futebol e sobre como ele ia ensinar o filho a nadar na piscina grande da casa, Lívia se permitiu sonhar acordada com uma realidade alternativa, onde eles realmente eram uma família unida, onde o amor que ela sentia há 15 anos finalmente era correspondido de verdade, onde Gabriel ia crescer com os 2 pais que o amavam juntos para sempre, sem contratos ou acordos comerciais entre eles. Os meses foram passando, e a cada dia que se passava, a linha tênue entre o acordo profissional e algo muito mais profundo e pessoal ia ficando mais borrada e confusa. Raul cancelava reuniões importantes para acompanhar ela nas consultas médicas, chegava em casa mais cedo para jantar junto e sempre encontrava uma desculpa para passar mais tempo conversando com ela e com Gabriel. Lívia começou a perceber que ele a olhava de uma forma diferente, mais intensa, mais carinhosa, como se estivesse vendo nela algo que não tinha notado antes. E ela, que já o amava há 15 anos, sentia seu coração se abrir ainda mais para um homem que estava sendo mais atencioso e carinhoso do que qualquer namorado que ela já teve na vida. Na 26ª semana de gravidez, numa noite chuvosa de quinta-feira que começou como qualquer outra, tudo mudou entre Lívia e Raul de uma forma que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. Ela estava no quarto, deitada confortavelmente na cama, lendo um livro sobre desenvolvimento infantil, quando ouviu a porta da frente se fechar e os passos conhecidos dele subindo a escada. Eram quase 10 da noite, mais tarde que o usual, e ela podia ouvir pela respiração pesada que ele estava cansado depois de um dia longo e estressante na empresa. Lívia, ele chamou, batendo delicadamente na porta do quarto como fazia todas as noites. Posso entrar? Sei que está tarde, mas eu queria conversar com o Gabriel antes de dormir. Claro que pode, ela respondeu marcando a página do livro e se acomodando melhor na cama. Quando ele entrou, ela percebeu imediatamente que havia algo diferente nele. O terno estava amassado, a gravata desfeita, os cabelos despenteados, e nos olhos azuis havia uma intensidade que ela nunca tinha visto antes. Aconteceu alguma coisa no trabalho? Ela perguntou, preocupada com a expressão carregada no rosto dele. Nada demais. Só umas reuniões difíceis com investidores. Raul respondeu, se sentando na beirada da cama, com um suspiro pesado. Lívia, posso te contar uma coisa? Algo que eu nunca contei para ninguém? O tom íntimo e vulnerável da voz dele fez ela se sentar na cama, prestando atenção total. Claro que pode. Pode me contar qualquer coisa.
Hoje, durante a reunião mais importante do dia, com investidores japoneses que podem mudar o futuro da empresa, eu me peguei pensando em você, ele disse, olhando diretamente nos olhos dela. Pensando em como você estava se sentindo, se estava comendo direito, se o Gabriel estava se mexendo bastante, e eu percebi que isso vem acontecendo há semanas. Eu não consigo mais me concentrar no trabalho, porque minha mente fica aqui, com vocês dois. Lívia sentiu o coração acelerar de uma forma que não tinha nada a ver com a gravidez. Raul, ela começou, mas ele levantou a mão pedindo para continuar. Deixa eu terminar, por favor. Porque se eu não falar isso agora, eu nunca vou ter coragem, ele disse passando as mãos pelos cabelos numa atitude nervosa. Lívia, quando eu fiz aquela proposta para você, eu achei que ia conseguir manter tudo no âmbito profissional, que ia ser apenas um acordo entre amigos, algo prático para resolver meu problema. Ele pausou, respirou fundo e olhou para ela com uma intensidade que a fez esquecer de respirar. Mas não consegui. Cada dia que passa, cada conversa que a gente tem com o Gabriel, cada vez que eu vejo você cuidando do nosso filho com tanto amor, eu me apaixonei por você. O silêncio que se seguiu foi absoluto e carregado de eletricidade. Lívia olhou para ele, tentando processar as palavras que tinha sonhado em ouvir há 15 anos. Você está falando sério? Ela sussurrou, com a voz trêmula. Completamente sério. Eu te amo, Lívia. Não como a mãe do meu filho. Não como uma amiga que está me fazendo um favor gigantesco. Eu te amo como mulher, como a pessoa que eu quero ao meu lado para o resto da vida. As palavras saíram carregadas de uma emoção tão intensa que ela sentiu lágrimas se formando nos olhos. Raul, você não pode falar isso agora, ela disse, tentando se proteger do que sentia. Eu estou grávida de 6 meses, cheia de hormônios, vivendo na sua casa, dependendo do seu dinheiro. Você não acha que talvez esteja confundindo gratidão com amor? Não estou confundindo nada, ele respondeu, se aproximando dela na cama. Eu te amava antes de você aceitar carregar o Gabriel. Eu só não tinha percebido isso até você voltar para a minha vida. Como assim você não tinha percebido? Ela perguntou, com o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Lembra que eu disse que sempre tive a sensação de estar procurando algo que só existia no passado? Raul perguntou, pegando as mãos dela entre as suas. Eu estava falando de você. Durante todos esses anos, eu estava procurando você em todas as mulheres que conheci, mas não tinha percebido isso até você voltar para a minha vida e eu me lembrar do que era sentir felicidade de verdade. Isso é muito conveniente, Raul, ela disse, tentando se proteger mesmo sentindo o coração derreter. Você descobre que me ama exatamente quando eu estou carregando seu filho? Lívia, eu sei como isso soa, mas soa como algo que você está dizendo para me manter feliz até o Gabriel nascer. Ela o interrompeu, apesar de cada fibra do seu corpo querer acreditar nele. Para garantir que eu não vou causar problemas ou mudanças de ideia. Não é isso, Raul disse, se levantando da cama e começando a andar pelo quarto. Quer uma prova? Cancela o contrato. Casa comigo. Vamos criar o Gabriel juntos, como uma família de verdade sem acordos ou papéis assinados. A proposta pegou ela completamente de surpresa. O quê? Você ouviu direito. Eu não me importo com o dinheiro, com o apartamento, com nada disso. Eu só quero você e nosso filho. Quero acordar todo dia ao seu lado, quero cuidar de você durante toda a gravidez. Quero estar presente em cada momento da vida do Gabriel. Nosso filho, ela repetiu, testando como aquelas palavras soavam. Desde quando é nosso filho? Até ontem era seu herdeiro para manter a empresa. Sempre foi nosso, Lívia, desde o momento que ele foi concebido, desde a primeira vez que eu coloquei a mão na sua barriga e senti ele se mexer. Raul disse, voltando para perto dela e se ajoelhando ao lado da cama. Eu sei que machuquei você com essa história de contrato, mas foi a única forma que eu encontrei de te ter na minha vida sem arriscar nossa amizade. Eu era covarde demais para simplesmente confessar que estava apaixonado por você desde que nos reencontramos. As lágrimas que Lívia estava segurando finalmente desceram pelo rosto. Raul,
Ela começou, mas ele colocou o dedo delicadamente nos lábios dela. Antes de você responder, eu preciso te contar uma coisa que deveria ter contado há muito tempo. Ele disse com a voz ficando ainda mais suave. Lívia, eu nunca esqueci você. Durante todos esses 15 anos, eu carreguei a lembrança daquela menina de cabelos cacheados que me fazia rir no parquinho. E quando eu te vi naquele café, foi como se uma parte de mim que estava adormecida acordasse de novo. Eu também nunca te esqueci. Ela confessou pela primeira vez, com a voz quebrando de emoção. Eu te amo desde que tinha 8 anos, Raul. Nunca consegui me apaixonar por nenhum outro homem, porque todos eram comparados com você. Quando você fez aquela proposta, eu aceitei não pelo dinheiro, mas porque era a única forma que eu via de fazer parte da sua vida, mesmo que fosse só por 9 meses. A confissão saiu como uma enxurrada de sentimentos guardados há 15 anos. Você me ama? Ele perguntou, como se não conseguisse acreditar no que estava ouvindo. Desde sempre. Desde aquele dia no parquinho quando você disse que a gente podia trabalhar juntos para sempre. Eu te amo tanto que dói, Raul. Ela disse, tocando o rosto dele com a mão. Eu aceitei ser apenas uma tia do Gabriel, porque preferia ter um pedacinho de você do que nada. Raul olhou para ela por um momento que pareceu uma eternidade, e então se inclinou e a beijou de uma forma suave e carinhosa, como se ela fosse feita de cristal. Era o primeiro beijo dos dois, depois de 15 anos de espera, e tinha o gosto de lágrimas felizes e sonhos realizados. Quando se separaram, ele encostou a testa na dela. Então cancela o contrato comigo. Vamos fazer isso do jeito certo. Você, eu e o Gabriel como uma família de verdade. E se não der certo? E se você se cansar de mim depois que a novidade passar? Ela perguntou com os medos que carregava há tanto tempo. Isso não vai acontecer. Como você pode ter certeza? Porque eu te amo há 15 anos, Lívia. Eu só demorei para entender. E porque quando eu te vejo cuidando do Gabriel, quando eu vejo você cantando para ele, conversando com ele, eu vejo o meu futuro inteiro. Naquela noite, depois de horas conversando sobre sentimentos guardados, medos antigos e sonhos compartilhados, algo mudou definitivamente entre eles. Lívia se deitou na cama grande e, pela primeira vez desde que se mudou para a casa, Raul não saiu do quarto. Posso ficar aqui com você esta noite? Ele perguntou, com uma vulnerabilidade na voz que a emocionou. Só ficar ao seu lado, cuidar de você e do Gabriel. Eu quero que você fique, ela respondeu, se acomodando para dar espaço para ele na cama. Eles se deitaram juntos, ele por cima das cobertas para respeitar o espaço dela, e ficaram conversando no escuro sobre tudo e nada. Ele contou sobre as noites que passou pensando nela durante todos aqueles anos, sobre como nunca conseguiu se apaixonar de verdade por nenhuma outra mulher. Ela contou sobre como guardava a foto dos dois criança na gaveta, sobre como chegou a sonhar com ele, casando com outras pessoas, e como aquilo a machucava. Lívia, ele chamou baixinho quando já passava das 2 da manhã. Posso tocar a barriga? Quero sentir o Gabriel. Ela pegou a mão dele e colocou sobre a barriga arredondada, e como se estivesse esperando aquele momento, Gabriel se mexeu bastante. Acho que ele sabe que o papai está aqui, ela sussurrou. Acho que ele aprova a gente ficando juntos, Raul disse, beijando o pescoço dela delicadamente. O beijo no pescoço se transformou em carinhos suaves no rosto, que se transformaram em beijos mais intensos, que se transformaram em algo muito mais profundo e íntimo. Tem certeza? Ele perguntou quando percebeu aonde aquilo estava levando. Tenho certeza absoluta. Eu te amo e quero me entregar para você completamente, ela respondeu puxando ele para mais perto. Eles se amaram naquela noite de uma forma lenta, carinhosa e cheia de sentimento, respeitando a gravidez dela, mas se conectando de uma forma que ia muito além do físico. Era a união de 2 almas que tinham se procurado durante 15 anos e finalmente se encontraram. Cada toque era uma declaração de amor, cada beijo era uma promessa de futuro, cada sussurro carinhoso era a confirmação de que aquilo era para sempre. Quando o sol nasceu na manhã seguinte,
Eles acordaram abraçados na cama grande, com Gabriel se mexendo suavemente na barriga dela, como se estivesse feliz com a nova realidade. Bom dia, meu amor. Raul sussurrou, beijando a testa dela. Bom dia. Ela respondeu, ainda não acreditando que aquilo era real. Ainda tem certeza de que quer cancelar o contrato? Mais certeza que nunca. Eu quero ser seu marido, não seu contratante. Quero ser o pai do Gabriel, não apenas o dono legal dele. Naquela manhã, eles ligaram para Dr. Miranda, pedindo uma reunião urgente para cancelar todos os termos comerciais do acordo. Vocês têm certeza absoluta dessa decisão? O advogado perguntou, surpreso. Absoluta. Raul respondeu, segurando a mão de Lívia. Queremos nos casar e formar uma família de verdade. E assim, o que começou como um acordo comercial frio se transformou no maior amor que qualquer um dos dois já tinha vivido, provando que às vezes o destino usa os caminhos mais inesperados para unir duas pessoas que sempre foram feitas uma para a outra. 3 semanas depois daquela noite que mudou tudo entre eles, quando Lívia estava com 29 semanas de gravidez e se acostumando com a nova realidade de ser a noiva de Raul e não apenas a mãe contratada do seu filho, uma ligação inesperada destruiu toda a felicidade que eles tinham construído juntos. Era uma manhã ensolarada de terça-feira, e eles estavam tomando café da manhã no jardim da casa, planejando o casamento íntimo que queriam fazer antes do Gabriel nascer, quando o celular de Raul tocou mostrando o nome de Dr. Henrique Castelo, o especialista em reprodução assistida. Dr. Castelo, aconteceu alguma coisa? Raul atendeu, preocupado porque não esperavam nenhuma ligação do médico. Lívia continuou comendo o pão de açúcar que ele mandava buscar todas as manhãs, observando a expressão dele mudar drasticamente durante a conversa. Como assim erro no laboratório? Que tipo de erro? Ela ouviu ele perguntar, com a voz ficando tensa. Senhor Machado, seria melhor o senhor vir aqui na clínica com urgência. Há algo muito importante que preciso explicar pessoalmente. A voz do médico saía alta o suficiente para ela ouvir. 1 hora depois, eles estavam sentados no consultório elegante de Dr. Castelo, na clínica Mater Prime, com Lívia segurando a mão de Raul e tentando controlar a ansiedade que crescia no peito. Senhor Machado, senhora Lívia, eu preciso comunicar um erro grave que descobrimos ao revisar os prontuários antigos. O médico disse, com uma expressão séria, que não presagiava nada bom. Os exames de fertilidade que o senhor fez há alguns meses foram trocados no laboratório. Os resultados que indicavam a zoospermia severa não eram seus. O silêncio na sala foi absoluto. Raul olhou para o médico como se não tivesse entendido direito. Como assim não eram meus? Houve uma troca de amostras no laboratório terceirizado que usávamos na época. Seus exames reais que encontramos hoje durante uma auditoria interna mostram parâmetros completamente normais de fertilidade. O senhor pode ter filhos naturalmente, sempre pôde. Doutor. Castelo explicou, entregando uma pasta com os exames corretos. Inclusive, os valores estão acima da média para sua idade. Lívia sentiu o mundo desabar ao seu redor. Quer dizer que ele nunca precisou da inseminação artificial? Ela perguntou, com a voz saindo mais baixa que o normal. Tecnicamente não. Com estes parâmetros, as chances de concepção natural são muito altas, o médico confirmou. Nós vamos processar o laboratório responsável pelo erro, evidentemente. E queremos nos desculpar formalmente pelo transtorno causado. Mas Lívia mal estava ouvindo as desculpas. Sua mente estava correndo em 1000 direções diferentes, todas levando à mesma conclusão devastadora. Na volta para casa, dentro do Mercedes silencioso, eles não trocaram uma palavra sequer. Raul tentou algumas vezes puxar conversa, mas ela respondeu apenas com monossílabos, olhando pela janela e processando a revelação que mudava tudo. Lívia, você está bem? Ele perguntou quando chegaram na mansão. Estou ótima, ela respondeu, mas o tom frio e distante da voz dela disse exatamente o contrário. Vou subir para descansar um pouco. Lívia, a gente precisa conversar sobre isso. Raul disse, seguindo ela até o quarto.
Sei que a notícia foi um choque, mas não muda nada entre a gente. Não muda nada? Ela se virou para ele com os olhos brilhando de uma forma perigosa. Raul, você pode ter filhos naturalmente. Você sempre pôde. Isso muda tudo. Como assim muda tudo? A gente se ama, vamos nos casar, o Gabriel está chegando. Nada disso mudou. Não entende? Ela disse, se sentando na cama e colocando as mãos na barriga. Você não precisa de mim. Nunca precisou. Você pode encontrar qualquer mulher, se apaixonar de verdade, casar, ter quantos filhos quiser. As lágrimas começaram a descer pelo rosto dela. Eu sou só um erro, Raul. Um erro que virou conveniente quando você achou que estava apaixonado. Você não é um erro. E eu não acho que estou apaixonado, eu sei que estou. Ele disse, se aproximando dela. Como você pode ter certeza? Como você pode saber se é amor de verdade ou só gratidão porque eu resolvi seu problema? Ela perguntou, se afastando quando ele tentou tocá-la. Talvez você só se apaixonou pela ideia de ter uma família pronta, pela facilidade de não ter que procurar ninguém. Lívia, você está falando loucuras. Eu te amo desde que éramos crianças. Não, você ama a lembrança de uma criança. Você se apaixonou por uma situação conveniente. Naquela tarde, enquanto Raul estava no escritório tentando resolver questões legais com o laboratório, Lívia recebeu uma visita inesperada. Cauã, o primo de Raul, apareceu na porta da mansão acompanhado por Bruna, a secretária executiva dele na empresa. Lívia, não é? Preciso conversar com você sobre uma coisa muito importante. Cauã disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. O Raul não está. Ela respondeu, tentando fechar a porta. Na verdade, é com você que eu quero falar, sobre a situação constrangedora em que você se meteu. Que situação constrangedora? Você não soube da novidade? Que o Raul nunca foi estéril? Bruna perguntou com um tom doce, mas venenoso. Soubemos hoje mesmo. Lívia respondeu, se forçando a manter a compostura. Então você sabe que ele não precisa mais de você. Cauã disse, entrando na casa sem ser convidado. Ele pode ter filhos com qualquer pessoa. Inclusive a Bruna aqui sempre foi apaixonada por ele. Agora que você serviu ao propósito, talvez seja hora de sair de cena com dignidade. O que vocês estão insinuando? Lívia perguntou, mas no fundo já sabia aonde aquela conversa estava levando. Estamos oferecendo uma saída elegante, Bruna disse, tirando um envelope da bolsa cara. 5 milhões de reais para você desaparecer da vida do Raul, ter o bebê, entregar para ele como estava no contrato original e sumir para sempre. Ele vai superar essa apaixonite rapidinho quando você não estiver mais aqui, lembrando ele do erro que foi cometido. 5 milhões? Lívia repetiu, chocada com o valor. Ele nunca vai pagar isso. Ele não precisa saber. Eu tenho uma herança que não uso, Cauã explicou. Considere isso um investimento no futuro da família. Você vai ter dinheiro suficiente para viver como uma rainha pelo resto da vida, longe daqui. E o Raul vai ficar livre para encontrar alguém do nível social dele, alguém que realmente combine com ele. Vocês estão loucos se acham que eu vou aceitar isso. Lívia disse, mas uma parte dela, a parte insegura que sempre existiu, estava ouvindo cada palavra. Pensa bem, Lívia, Bruna disse, se aproximando dela. Você realmente acha que um homem como o Raul vai querer ficar com uma professorzinha pobre pelo resto da vida? Ele está confuso agora, mas quando a novidade passar, ele vai perceber que vocês não têm nada em comum além de uma criança. Sai da minha casa, Lívia disse, mas a voz saiu sem firmeza. Nossa casa, Cauã corrigiu. Esta é a casa da família Machado. Você é só uma hóspede temporária que está se iludindo, achando que virou parte da família. Ele colocou o envelope em cima da mesa. O dinheiro vai estar disponível até amanhã à noite. Depois disso, a oferta expira e você vai ter que encontrar sua própria saída. Depois que eles foram embora, Lívia ficou olhando para o envelope em cima da mesa como se fosse uma bomba prestes a explodir. 5 milhões de reais. Era uma quantia que ela nunca imaginou ver na vida, suficiente para comprar uma casa grande, viajar pelo mundo, dar uma vida confortável para o Gabriel, se ele quisesse visitá-la às vezes.
E mais importante, seria uma forma de liberar Raul para ser feliz com alguém do mundo dele, alguém que realmente merecesse estar ao lado de um homem tão especial. Quando Raul chegou em casa naquela noite, ele encontrou Lívia fazendo as malas no quarto. "O que você está fazendo?" ele perguntou alarmado. "Estou indo embora." Ela respondeu sem olhar para ele, dobrando as roupas de grávida com cuidado. "Como assim indo embora? A gente não conversou sobre isso direito ainda." "Não tenho que conversar, Raul. Você pode ter filhos com qualquer pessoa. Não precisa ficar comigo por obrigação." "Obrigação? Lívia, eu te amo. Isso não tem nada a ver com obrigação." Ele disse, pegando as roupas dela e jogando de volta na mala. "Você me ama ou ama a ideia de ter uma família pronta?" ela perguntou, finalmente olhando para ele. "Responde com sinceridade. Se você soubesse desde o início que podia ter filhos naturalmente, você teria se apaixonado por mim?" A pergunta pegou ele de surpresa, e a hesitação de 2 segundos na resposta foi suficiente para confirmar os piores medos dela. "Você hesitou", ela disse com a voz quebrando. "Você hesitou porque sabe que talvez não teria reparado em mim se não precisasse de mim." "Não foi hesitação, foi só... É uma pergunta complicada." Raul tentou explicar. "Não é complicada. É sim ou não. Você se apaixonaria por uma professora pobre se não precisasse que ela carregasse seu filho?" O silêncio dele foi mais eloquente que qualquer resposta. "Eu vou ficar na casa da Fernanda até o Gabriel nascer", Lívia disse, voltando a fazer as malas. "Depois a gente conversa sobre as visitas dele." "Lívia, por favor, não faz isso. A gente pode resolver essa situação. A única coisa que precisa ser resolvida sou eu. E eu estou me resolvendo." Ela respondeu, fechando a mala. "Você vai encontrar alguém melhor, Raul. Alguém que realmente mereça estar na sua vida." "Você que merece estar na minha vida", ele disse, mas ela já estava descendo as escadas com a mala na mão. "Lívia, volta aqui. A gente precisa conversar sobre isso direito." Mas ela não voltou. Entrou no primeiro táxi que encontrou na rua e desapareceu na noite de São Paulo, levando consigo o Gabriel e deixando Raul sozinho na mansão vazia, percebendo tarde demais que tinha perdido a única coisa que realmente importava na sua vida. Na casa pequena da Fernanda, Lívia chorou até não ter mais lágrimas, abraçada na melhor amiga que tentava consolá-la. "Você fez a coisa certa", Fernanda disse, passando a mão nos cabelos dela. "Se ele realmente te ama, ele vai vir atrás de você e provar isso. E se ele não vier? Então é porque não era para ser mesmo." Mas no fundo, Lívia torcia para que ele viesse, para que provasse que o amor deles era verdadeiro e não apenas o resultado de circunstâncias convenientes que os jogaram juntos. Durante as 2 semanas seguintes, Raul tentou contato com Lívia todos os dias, mas ela não respondia às ligações nem às mensagens. Ele mandava flores para a casa da Fernanda, presentes para o Gabriel, cartas escritas à mão explicando seus sentimentos, mas ela devolvia tudo sem nem abrir. Na empresa, ele não conseguia se concentrar em nada, cancelava reuniões importantes e passava horas olhando pela janela do escritório, pensando em como tinha deixado a mulher que amava escapar por causa de uma hesitação idiota. "Filho, você precisa ir atrás dela", Sebastião disse numa tarde, quando foi visitar o neto no escritório e o encontrou completamente abatido. "O avô não está bem?" Raul perguntou, tentando mudar de assunto. "Eu estou morrendo, Raul, mas não é sobre mim que estamos falando." O idoso disse, se sentando na poltrona cara do escritório. "Você ama aquela menina?" "Amo mais que minha própria vida." "Então para de ser covarde e vai buscar ela, antes que seja tarde demais." Na 33ª semana de gestação, numa madrugada chuvosa de sexta-feira, Lívia acordou sentindo uma dor estranha e intensa no abdômen. "Fernanda!" ela gritou, percebendo que estava sangrando. A amiga enfermeira correu para o quarto e, vendo a situação, chamou imediatamente o SAMU. "É muito cedo ainda, o bebê não pode nascer agora", Lívia disse em pânico total. "Vai ficar tudo bem, vamos para o hospital." Fernanda tentou acalmá-la, mas também estava preocupada. No Hospital das Clínicas,
Dr. Andrade examinou Lívia e deu o diagnóstico que ela mais temia ouvir. Vamos ter que fazer o parto agora. A placenta está se descolando e, se esperarmos mais, podemos perder mãe e bebê. Mas ele só tem 33 semanas, ela disse chorando. Bebês de 33 semanas têm excelentes chances de sobrevivência. O Gabriel vai ficar bem, o médico garantiu. Mas preciso avisar o pai. É fundamental que ele esteja aqui. Por favor, liga para o Raul. Lívia pediu para Fernanda, percebendo que precisava dele naquele momento mais que qualquer coisa na vida. Diz que o Gabriel está nascendo. Fernanda fez a ligação e, em menos de 15 minutos, Raul chegou ao hospital como um furacão, ainda de pijama, com o cabelo despenteado e os olhos vermelhos de desespero. Como ela está? Como está o Gabriel? Ele perguntou para Fernanda, que o levou correndo para o centro cirúrgico. Raul? Lívia chamou quando o viu entrando na sala de preparação, vestindo as roupas cirúrgicas azuis. Eu estou aqui, meu amor. Eu estou aqui. Ele disse, pegando a mão dela e beijando a testa suada. Vai ficar tudo bem. Nosso menino vai nascer forte e saudável. Eu senti tanto medo, pensei que ia perdê-lo. Ela confessou apertando a mão dele. Não vai perder. E não vai me perder também. Eu te amo, Lívia. Nada vai mudar isso. Às 5h47 da manhã de uma sexta-feira chuvosa, Gabriel Machado nasceu pesando 2,5 kg, medindo 45 centímetros, com os pulmõezinhos pequenos, mas funcionando perfeitamente, e um choro forte que ecoou pela sala de cirurgia como música celestial. Ele é perfeito, Dr. Andrade disse, mostrando o bebê para os pais emocionados. Pequeno, mas perfeito e saudável. Raul olhou para o filho nos braços do médico e chorou como nunca tinha chorado na vida. Uma mistura intensa de alívio, alegria, medo e um amor tão avassalador que doía fisicamente no peito. Oi, Gabriel, eu sou seu papai. Ele sussurrou, tocando delicadamente a mãozinha minúscula do bebê. E essa aqui é sua mamãe, a mulher mais corajosa e incrível do mundo. Nós te amamos mais que tudo. Lívia, ainda sonolenta por causa da anestesia, sorriu ao ver a emoção pura no rosto do homem que amava. Gabriel ficou na UTI neonatal por 2 semanas, numa incubadora moderna, cercada de tubos e monitores que controlavam cada batimento do coração pequenino. Raul e Lívia se revezavam no hospital, um sempre ao lado do outro, conversando com Gabriel através do vidro da incubadora, cantando para ele, lendo histórias infantis. Ele conhece nossas vozes, comentou Carla, uma das enfermeiras especializadas. Vejam como ele fica calmo quando vocês falam com ele. Lívia, eu preciso te falar uma coisa importante, Raul disse numa tarde enquanto observavam Gabriel dormindo pacificamente na incubadora. Sobre aquela pergunta que você fez, se eu teria me apaixonado por você mesmo, sem precisar de uma mãe para o Gabriel. Ela olhou para ele, preparando o coração para mais uma decepção. Eu hesitei naquele dia porque a pergunta me pegou de surpresa, não porque tive dúvidas, ele explicou. A verdade é que eu já estava apaixonado por você antes mesmo de saber sobre a esterilidade, desde o dia que nos reencontramos no café. Como assim? Lembra das 2 semanas que passamos jantando juntos antes de eu fazer a proposta? Eu já estava perdidamente apaixonado, mas tinha medo de estragar nossa amizade, Raul confessou. A história da esterilidade foi quase uma desculpa que meu subconsciente arrumou para ter você perto de mim. Se eu soubesse que podia ter filhos normalmente, provavelmente teria demorado meses para ter coragem de te contar que estava apaixonado. Você está falando sério? Ela perguntou, com o coração acelerando. Completamente sério. E tenho como provar. Ele disse, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Comprei isso 3 dias depois do nosso primeiro jantar, semanas antes de saber sobre a suposta esterilidade. Eu já sabia que queria me casar com você. Dentro da caixa estava o anel de noivado mais lindo que ela já tinha visto, um solitário de 2 quilates que brilhava sob as luzes do hospital. Lívia Silva, você quer se casar comigo? Não porque temos um filho juntos, não por causa de contrato ou herança,
mas porque eu te amo desde que tinha 8 anos e quero passar o resto da vida provando isso para você. A proposta, feita ali mesmo na UTI neonatal, com Gabriel dormindo a poucos metros de distância, foi o momento mais emocionante da vida dela. Sim, ela respondeu sem hesitar nem um segundo. Sim, eu quero me casar com você. Gabriel recebeu alta hospitalar pesando 3,2 kg. Forte e saudável, como qualquer bebê nascido no tempo certo. A chegada em casa foi mágica. Raul tinha transformado o berçário numa obra de arte, com móveis brancos artesanais, papel de parede pintado à mão com nuvens e passarinhos, e um mobile musical que tocava a canção de ninar que eles sempre cantavam durante a gravidez. Bem-vindo ao seu lar, meu príncipe, Lívia sussurrou, colocando Gabriel no berço pela primeira vez. O casamento aconteceu 3 meses depois, numa cerimônia íntima no jardim da mansão, decorado com milhares de flores brancas e amarelas. Lívia usava um vestido de noiva simples, mas elegante, da estilista Letícia Bronstein, que custava R$ 20.000, e carregava Gabriel nos braços durante toda a cerimônia. Hoje, não estamos apenas unindo 2 pessoas em matrimônio, mas celebrando o nascimento de uma família que foi abençoada pelo amor verdadeiro, disse o padre, enquanto os 3 se olhavam com emoção infinita. Sebastião, que tinha conseguido se recuperar milagrosamente do câncer depois de um tratamento experimental nos Estados Unidos, segurava Gabriel durante a festa e dizia para todos os convidados: "Esse menino é o futuro da nossa empresa, mas mais importante que isso, ele é prova de que o amor sempre encontra um jeito de acontecer." Durante a dança dos noivos no jardim iluminado, com Gabriel dormindo tranquilo no colo da avó Carmen, todos sabiam que estavam testemunhando uma história de amor verdadeiro. 2 anos depois, numa manhã ensolarada de domingo, Lívia acordou sentindo enjoos familiares. "Raul?" Ela chamou correndo para o banheiro. "O que foi, amor?" Ele perguntou, aparecendo na porta com Gabriel engatinhando atrás dele. "Acho que estou grávida de novo," ela disse, mostrando o teste positivo. Mas desta vez, naturalmente. Raul a pegou no colo e girou ela pela casa enquanto Gabriel batia palminhas, sem entender direito a festa. "2 filhos," ele disse, beijando ela com paixão. "Gabriel do destino e este da natureza. Os 2 do amor," ela corrigiu, tocando a barriga que logo começaria a crescer novamente. "Nossa família está completa." E estava mesmo. Gabriel cresceu cercado de amor, se tornando um menino inteligente e carinhoso, que adorava brincar no mesmo parquinho onde os pais se conheceram. A irmãzinha Sofia nasceu 9 meses depois, com os olhos castanhos da mãe e o sorriso travesso do pai. Na empresa, Raul se tornou um dos empresários mais respeitados do país, mas sempre fazia questão de chegar em casa a tempo do jantar em família. Lívia voltou a dar aulas, agora numa escola particular que ela mesma fundou, especializada em educação infantil humanizada. E todas as noites, antes de dormir, eles passavam pelo quarto das crianças e agradeciam em silêncio por terem encontrado o caminho um para o outro. "Você se arrepende de alguma coisa?" Raul perguntou numa noite, enquanto observavam Gabriel e Sofia dormindo. "De nada," Lívia respondeu, se aninhando nos braços dele. "Nem do contrato, nem da confusão, nem do sofrimento. Porque tudo isso nos trouxe até aqui. Até nossa família perfeita. Até nosso amor para sempre." Ela corrigiu, e eles se beijaram ali mesmo, no quarto das crianças, sabendo que tinham construído algo que duraria por toda a eternidade. No fim, o que começou como um acordo comercial desesperado se transformou na maior história de amor que qualquer um deles poderia ter imaginado, provando que, às vezes, o destino usa os caminhos mais tortuosos para levar 2 almas gêmeas uma até a outra, e que o amor verdadeiro sempre encontra uma forma de vencer todas as dificuldades. Se vocês gostaram da história da Lívia e do Raul, deixem aquele like carinhoso. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma das nossas histórias e me contem aqui nos comentários. Vocês acreditam que existe amor à primeira vista? Ou que 2 pessoas podem ser destinadas uma para a outra desde crianças? Compartilhem essa história com alguém especial, porque amor que é compartilhado se multiplica.
E lembrem-se sempre, nunca desistam do amor verdadeiro, porque quando ele é real, ele sempre encontra um jeito de acontecer. Muito obrigado por me acompanharem até aqui e que Deus abençoe cada um de vocês com muito amor e felicidade. Até a próxima história.